Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Se me permitem, pelo momento oportuno, citar uma passagem bíblica, Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O Brasil vive um momento de agravamento da pandemia do coronavírus. Além disso, enquanto outros países já estão até vacinando a população contra a doença, nós não temos nem mesmo um plano definido sobre como vai ser a imunização por aqui. Na economia, de acordo com dados da última pesquisa PNAD contínua do IBGE, divulgados em 27 de novembro, e referentes ao trimestre de julho a setembro, a taxa de desocupação no país, o desemprego, ficou em 14,6%. É o nível mais elevado da série histórica do Instituto, iniciada em 2012. Alguns dados como estes geralmente respingam na popularidade de governantes, mas não parece ser exatamente o caso do presidente Jair Bolsonaro. A última pesquisa do Datafolha, divulgada no início da semana, mostrou que ele mantém a avaliação no melhor nível desde o início do mandato. O presidente Jair Bolsonaro tem o desempenho avaliado como ótimo ou bom por 37% dos brasileiros, segundo o levantamento. Bolsonaro foi ainda considerado ruim ou péssimo por 34% dos entrevistados e regular por 29%. Tudo bem que, segundo o Datafolha, a aprovação de Bolsonaro é a pior no estágio atual do mandato entre todos os presidentes desde a redemocratização do país, com exceção de Fernando Collor. Esse episódio aqui do podcast 15 Minutos recebe o colunista da Gazeta do Povo, Alexandre Borges. Ele analisa o que explica a avaliação positiva do presidente da República e também projeta o que pode vir pela frente nos próximos anos. Nós temos internamente os nossos problemas. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. É o auxílio emergencial que explica essa popularidade ainda em níveis estáveis, no melhor do presidente Bolsonaro desde o início do mandato. Bom lembrar também que esse período da pandemia já teve a redução do valor das parcelas, ou seja, não mais os R$600, mas agora os 300 mais recentemente. Mas enfim, é o auxílio a chave talvez para entender, ou é uma das chaves para entender isso, hein, Alexandre? Ele é uma das chaves para entender. É claro que é um lugar comum que existe uma influência direta do auxílio, isso aí é um dado da realidade, Só você ver pelo perfil, quando você pega a pesquisa e quebra por dado socioeconômico, por região do país, você vê claramente uma mudança, uma certa mudança do eleitorado do Bolsonaro, que era tradicionalmente um eleitor mais rico, do sul, sudeste, cidade grande, mais escolarizado, ali para 2017, 2018, Em 2019, esse eleitor começa a ter algumas dúvidas, e 2020 é o ano onde você tem essa mudança muito clara, porque você tem o eleitor de classe média é um eleitor que, no geral, não gostou da saída do Sérgio Moro, não gostou do que ele entende por um certo desmonte da Operação Lava Jato, pela associação com o Centrão. Quer dizer, tem por alguns dos primeiros escândalos que começam a aparecer envolvendo a família do presidente, enfim, coisas que podem se desdobrar ainda muito, talvez esteja só no começo, enfim. Então, para o eleitor de classe média brasileiro, de cidade grande, do sul, sudeste, típico, que leva muito em consideração essas coisas de lava-jato, moralidade, com a coisa pública e tal, com certeza o presidente não está contentando a escolha do Augusto Aras para a PGR, a escolha do Cássio Nunes Marques para o STF. Quer dizer, tem o conjunto da obra, a entrega de parte do poder e do governo ao Centrão. Você vê agora o apoio ao Arthur Lira para substituir o Rodrigo Maia. Então são coisas que não chegam com tanta força no eleitor de classe baixa, mas no eleitor de classe média tem uma influência forte. Ao mesmo tempo, o eleitor de classe baixa, no ano que deve ser a pior recessão da história do Brasil, a pior queda de PIB, desemprego alto, já começa a pressão inflacionária, enfim. E aí, para essa população, muitos atendidos por programas sociais
que dão 100, 200 reais na conta, de repente pula para 600, é uma influência muito grande. Né? Inclusive, pessoas que... e a gente tem dados disso, né, econômicos, que não só usaram para pagar comida, né, as contas básicas, como até foram para o consumo. Então, esse é um dado da realidade que tem uma influência direta e óbvia, indiscutível, certo? Mas não é só isso. Tem uma coisa da dinâmica do eleitor que eu gostaria que o nosso ouvinte levasse em conta também, que é o seguinte. Porque nós acabamos de passar por um processo eleitoral onde todos os candidatos indicados pelo presidente foram muito mal votados. Né? Mesmo eu acho que a previsão mais pessimista, do assessor mais pessimista do governo, não imaginaria um resultado tão desastroso como foi essa eleição, né? Municipal. Né? Você entende que o bolsonarismo como mito... Por exemplo, a gente todo mundo conhece um monte de eleitor do Bolsonaro, mas eu brinco, eu falo, há quanto tempo você não escuta a gente gritando mito, mito, mito? Né? Isso está passando, eu acho, entendeu? Essa ideia de que ele é um mito, né? Quer dizer, eu acho que isso, o ano de 2020 ajudou a destruir um pouco isso. Porque ele não só não conseguiu eleger os candidatos que ele apoiou, por exemplo, marcadamente no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e em São Paulo, o Celso Russomano, mas eram dois aliados de ocasião, dois aliados dele muito recentes, os dois com eleitorados próprios, os dois que já foram eleitos anteriormente apoiando governos de esquerda, apoiando Dilma, apoiando Lula. Então, eles são o que eu chamo de neo-bolsonaristas. Né? Gente que apoiou Lula, Dilma, agora está com Bolsonaro. Amanhã, se o presidente for outro, eles estão com quem tiver no poder. Né? Agora, o bolsonarista raiz, aquele que mostra a arminha, que fala Deus, pátria e família, que chama a vacina de uma conspiração da China para enfiar um chip na cabeça das pessoas. Aquele típico, né? Chapéu de alumínio e tal, que acha que está numa cruzada templária para salvar a civilização ocidental. Esse eleitor ele está voltando ao gueto. Né? Ele está voltando a ser aquela franja. Né? Então, assim, e na eleição, os candidatos que seriam, vamos dizer, os bolsonaristas raiz, um exemplo típico o que aconteceu em Belo Horizonte. Belo Horizonte, você tinha um candidato totalmente não ideológico, que é o Alexandre Calil. Né? O Alexandre Calil é o cara menos ideológico do Brasil, talvez, dos políticos proeminentes. E ele foi reeleito prefeito de Belo Horizonte no primeiro turno com muita tranquilidade, com muita folga e com um discurso que seria o oposto do discurso bolsonarista. A frase que marcou a campanha do Alexandre Calil foi o quê? A saúde de Belo Horizonte é uma porcaria, mas é a melhor porcaria do Brasil. Eu sempre repito isso, por quê? Porque o Calil, eu não sei se essa sabedoria libanesa dele, eu estou aqui considerando que o sobrenome Calil é libanês, nem sei, mas eu acho que ele tem um pouco desse jeito. Tinha um vendedor no sítio do Capão Amarelo, a gente lembra, que era o Elias Turco, que tinha a vendinha onde a tia Anastácia comprar comida e tal. Sabe essa sabedoria do turcão da loja e tal? O Calil passa isso, que é zero ideologia, zero. E em Belo Horizonte havia um dos candidatos mais bolsonaristas do Brasil, que era o Bruno Engler, que era um rapaz amigo da família, amigo dos filhos do Bolsonaro, fundador da Direita Minas, 100% ditadória, porque, sabe, o fascismo da vacina chinesa e não sei o quê. Sabe, essa turma do bem bolsonarismo raiz, teorias conspiratórias e tal, e ele teve ele não fez nem sombra para a votação do Alexandre Calil. Então, eu acho que Belo Horizonte passou um sinal para o Brasil do que pode estar se apontando para 22. Aí você vai dizer, pô, Alexandre, tudo bem, mas por que então ele ainda mantém alguma popularidade? É só o auxílio que explica? Não. Eu acrescentaria, isso é uma coisa que a classe política brasileira às vezes tem dificuldade de aceitar, que o político tem que se colocar para o eleitor. O Bolsonaro e o Lula,
eles foram os políticos mais competitivos até 2018 na eleição de presidente. Por quê? Porque eles ficaram 4 anos fazendo campanha, entendeu? Todo dia eles estavam percorrendo o Brasil, fazendo comício, dando entrevista como candidato, falando como candidato, e isso vai acostumando a cabeça do eleitor. O quê? Que ele é candidato, entendeu? E hoje o Brasil não tem... Isso, se fosse para o nosso ouvinte guardar uma coisa da nossa conversa, é o seguinte: hoje o Brasil não tem candidatos colocados para 2022, além do Jair Bolsonaro. O Luciano Huck, o Sérgio Moro, o Ciro, esses caras, eles não estão com uma agenda de candidato minimamente parecida com o que o Bolsonaro ou o Lula tiveram entre 2014 e 2018. Eles faziam campanha o dia inteiro, diariamente, no Brasil, entendeu? Então não existe vazio na política. O que eu acho que ainda dá alguma popularidade ao presidente é porque ele não tá, ele está ganhando por WO. Ele não tem concorrente hoje. Eu acho que, na medida em que começarem, e se começarem não só a ter nomes cogitados de uma maneira abstrata, mas se você tiver candidatos com agenda de candidato, falando como candidato e trabalhando a agenda diária, eu queria que o nosso ouvinte lembrasse isso, que não só tem o auxílio, mas eu acho que o fator mais importante, de longe, é a falta de adversário. Que eles estão vivendo um finalzinho de pandemia. Tem a questão da pandemia, né? O país está aí patinando na busca pela vacina, outros países já vacinando até, como a gente já sabe, e ao mesmo tempo o presidente falando em finalzinho da pandemia, como ele disse recentemente, quando na verdade as curvas de casos e mortes estão crescendo novamente, né? E aí fica a pergunta, né? Esse discurso, então, a narrativa do presidente, vamos dizer assim, pega mais do que os dados da Covid em relação à população? Quer dizer, a população não consegue visualizar nenhuma responsabilidade, nenhum impacto na imagem do governo, do presidente, em relação à gestão, vamos dizer assim, da pandemia, Alexandre? Eu acho que sim, eu acho que tem um impacto. Se o nosso ouvinte fizer a gentileza de dar uma olhada na minha área lá na Gazeta de Artigos do Vozes, eu fiz um artigo, por exemplo, recente, dizendo que o Trump provavelmente perdeu porque ele foi visto como... Ele é visto de uma maneira positiva em relação a um monte de coisa pelo eleitor americano, mas o eleitor americano achou que ele teve pouca empatia ao cuidar da Covid. E eu acho que ele perdeu para a Covid, ele não perdeu para o Joe Biden, ele perdeu para a Covid. E eu acho que isso no Brasil é 10 vezes pior, entendeu? Tanto que nos Estados Unidos o Trump, um bom candidato, um cara popular, com um monte de coisa, perdeu para um senhor que está numa decadência física clara, entendeu? Ele perdeu quase para ninguém, entendeu? Então, o Bolsonaro, ele ainda não está em campanha contra ninguém, mas na hora que começar a campanha e o pessoal fica resgatando e os clipes e as declarações com essa história da gripezinha, com a história do tá no finalzinho, que chamar o povo de marica, chamou o povo brasileiro de marica, entendeu? Então, assim, a gente tem um material muito farto de demonstrações onde ele minimizou a importância da doença, politizou a doença, aparelhou e usou politicamente a Anvisa. Quer dizer, a maneira como ele lidou com a pandemia foi particularmente desastrosa, né? Então, assim, na hora que isso for cobrado dele de uma maneira bem cobrada, então, por exemplo, um nome que a gente não costuma falar, mas pode ser que em 22 o ex-ministro Mandetta tenha uma posição importante, ou como candidato a presidente, ou como candidato a vice, ou como candidato a governador de algum estado. Então você ter alguém com autoridade de médico, de político e de ex-ministro da saúde como Mandetta, todo dia, dando campanha e cobrando do presidente o que ele fez, eu acho que isso pode diminuir a popularidade dele, sim, pode ter um impacto importante, entendeu? 2021 pode ser um ano complicado, né, para o governo e para o presidente. A questão da economia, né, a dificuldade
por exemplo, com o fim do auxílio, o governo fazendo ginástica aí para ver como é que vai resolver esse problema. A questão dos indicadores de inflação, por exemplo, desemprego e a própria questão da vacina, né? Quer dizer, se todo mundo começar a vacinar e aí, de repente, se o Brasil tiver, como está tendo essa dificuldade para conseguir organizar a vacina, o que espera o 2021 aí para o governo Bolsonaro e para o presidente Bolsonaro, será, hein? Pode ser um ano muito difícil. E outra, queria acrescentar a lista que você deu, e concordo com a lista toda, mas eu queria acrescentar a parte da corrupção. Se realmente começar o MP do Rio de Janeiro, tentaram aparelhar agora, mas não conseguiram. Se o MP do Rio de Janeiro conseguir chegar perto, ainda mais perto da família do presidente, e começarem a pipocar denúncias mais críveis, mais consistentes, por um lado, e por outro lado, quando você entrega metade do governo para o Centrão, você também pode acontecer o que aconteceu com aquele Chico Rodrigues lá. Aquilo pode começar a acontecer 1, 2, 3, 10 vezes, 5 vezes. Vai saber, entendeu? Então você pode ter, além de toda a deterioração do quadro econômico, você ter problemas sérios de saúde pública com a condução da questão da vacina, até a imagem que ele sempre usou, me chama de corrupto e não sei o que e tal. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Até isso, esse casco desse navio pode começar a rachar, entendeu? Se o MP conseguir avançar nas suas investigações e se começarem a pegar membros do Centrão ali no governo que estão aparelhando a rodo estatais, órgãos públicos e tal, e esse pessoal não está lá a passeio, vamos dizer assim, né? Também você começa a navegar uma zona de risco de escândalos começarem a aparecer. Então, o que eu acho? Eu acho que esse pacote todo joga uma instabilidade e uma possibilidade de risco alta, e também a ausência do Donald Trump nos Estados Unidos, que passava uma ideia de que havia uma onda mundial em direção ao nacional-populismo e tal. Isso meio que acabou, né? Junto com a derrota do Trump. E tira também um pouco dessa parte mitológica, né? De achar que existe um momento histórico, uma onda histórica numa certa direção, né? Então, você junta isso tudo, você tem colocado uma possibilidade de risco da reeleição dele muito grande. Aonde eu acho que ele pode se safar e conseguir ser reeleito em 22. Primeiro, claro, como eu já disse, fraqueza dos adversários. Não ter um adversário, uma alternativa à altura. Primeiro. Segundo, uma boa recuperação econômica. A tal recuperação em V que o nosso Paulo Guedes promete sempre daqui a 90 dias, né? Se um dia vier essa tal panaceia econômica, a recuperação em V, e o Brasil engatar e tiver algum tipo de boom econômico, né? Os escândalos de corrupção não vierem com tanta força e não houver adversários à altura, aí ele tem uma chance de emplacar 22. Tá fácil? Não tá. Não tá sequer provável. Hoje, não dá nem para tratar como favorito, mas ele é muito competitivo dentro desse quadro aí que a gente está desenhando. Alexandre Borges, colunista da Gazeta do Povo, para ler textos do Alexandre, só você ir lá na seção do Vozes da Gazeta do Povo. Obrigado por participar aqui do 15 Minutos, até a próxima. Eu que agradeço, uma honra, até a próxima, um abraço. Esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!